Bem-vindas ao Despertar, o futuro que você aspira começa já. O primeiro workshop nosso aqui da MAVE é específico para nossa comunidade. Nós queremos contar um pouquinho da nossa jornada para quem não nos conhece ainda e um pouco para quem já nos conhece de uma dos produtos que nós temos aqui, que é o produto da mentoria, e queremos entrar em mais profundidade da metodologia e do que nós fazemos aqui na MAVE. Então, o MAVE é nosso apelido carinhoso para mulheres de alto voo. Eu e a Ana Paula somos sócias desde 2021 e criamos essa comunidade e este projeto entre as duas. Somos especialistas em liderança feminina, porque nós entendemos e pensamos que a humanidade, de alguma maneira, foi desintegrando o ser humano em características masculinas e características femininas, valorizando mais o que era masculino, que normalmente está relacionado com poder, com ações, com né, não sentir as coisas, não viver as coisas de maneira é, emocional. Então, nós acreditamos que a única maneira que nós temos de alcançar o nosso máximo potencial como seres humanos é através da integração desses dois pedaços que nós temos. E todos temos características femininas e masculinas, né? E com base nessa experiência e respaldadas também numa metodologia, que é uma metodologia norte-americana, nós estamos proporcionando e que acreditamos que podemos proporcionar uma vida com mais equilíbrio e satisfação para as pessoas, através de é, a metodologia que nós estamos usando, as mentorias, as diferentes conversas que nós abrimos, nós podemos realizar os resultados que as pessoas estão buscando. Então, qual é a nossa missão, né? Nós estamos comprometidas em cuidar dessa integralidade, né, e o poder que existe em cada ser humano, através da inclusão dos diferentes aspectos desse ser humano, para que cada pessoa possa viver uma vida plena e com satisfação. Isso é o que nós acreditamos aqui na MAF. E por que que isso é importante, né? Quando a gente olha os dados, e bem-vinda, Marília, quando a gente olha os dados, a gente vê estudos, como, por exemplo, o estudo da mulher no mercado de trabalho que a Deloitte faz todos os anos, né? O ano passado, uns 53% das mulheres que foram entrevistadas, e é um estudo global, se sentiam estressadas e mais estressadas que o ano anterior, e a metade dessas mulheres se sentiam em burnout. Burnout é esse momento de esgotamento profundo, onde basicamente a pessoa não tem energia para absolutamente nada, já começa os problemas físicos, né, de saúde, realmente é um processo bastante de sofrimento, né, para todas as pessoas que entram aí nesse processo de burnout. Além disso, quando a gente olha, né, para a mulher, quando a gente olha para o momento em que a gente está vivendo, na nossa sociedade moderna, né, as mulheres sofrem mais de transtornos de depressão e de ansiedade que os homens, né? Porque tem um montão de pressões e um montão de temas socialmente atribuídos para as mulheres na nossa sociedade, na nossa cultura, como a sobrecarga, como a dupla jornada de trabalho, como a pressão de que a mulher tem que ser perfeita, de que a mulher tem que se provar, que fazem com que a mulher assuma um pouco mais de transtornos mentais, né? Principalmente relacionados com essa responsabilidade que termina sendo muito forte, a pressão muito grande que tem a mulher. Uns 51% da população brasileira é formada por pessoas do sexo feminino, mais mulheres são afetadas pela depressão que os homens, 28% somente dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, né? Quando a gente fala de uma população de 5 por 50%, mais de 50%. E 27%, um estudo global também da Gallup mostrou que é uma instituição que trabalha muito com dados e com pesquisas em todo o mundo sobre diferentes temas, inclusive temas de satisfação com a vida, mostrou na última pesquisa que eles fizeram que somente 27% das pessoas pesquisadas realmente estão satisfeitas com as suas vidas, né? E nós nos chocamos muito como vimos esse dado aqui na MAVE, porque uns 63% das pessoas não estão satisfeitas com as suas vidas, né? E isso é bastante chocante. Imagina você pensar que, né, um quarto da população do mundo está satisfeito com como vive hoje e três quartos não, né? Isso é um número bastante como, chocante para nós, né? E as mulheres têm no Brasil o mesmo grau de instrução, ou até maior que os dos homens. Um estudo do IBGE no ano passado, do censo, o último censo, mostrou que a mulher tem as mesmas condições de educação, ou até às vezes superior aos seus companheiros do sexo masculino, mas ainda assim não tem o mesmo posicionamento no mercado de trabalho, né? Não ocupam a mesma porcentagem na força laboral, não ocupam os mesmos cargos, a mesma quantidade de cargos de liderança. Então ainda existe uma oportunidade muito grande da mulher nesse mercado.
E por que que é importante falar disso, né? Porque quando a gente olha, né, para o futuro, a gente às vezes vê sem perspectiva, né? A gente olha um caminho a seguir e a gente pensa, vou para a esquerda, vou para a direita. Mas a única maneira da gente construir um futuro que a gente realmente deseja é tomando um passo atrás, fazendo uma análise um pouco mais de longo prazo, entendendo qual é esse futuro que eu quero construir e sendo intencionais na maneira como o que eu faço hoje vai construir esse futuro que eu quero construir. Daqui 10, daqui 5 anos, né? Às vezes a gente pensa muito no hoje, e não está pensando nesse futuro, né, que a gente quer construir. E esse futuro que a gente quer construir, muitas vezes a gente também deixa para amanhã, né? Amanhã eu penso nisso, porque o futuro ainda não chegou. Mas a verdade é que tudo que eu faço hoje vai construir esse futuro que eu quero construir, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira intencional para gerar mais satisfação nas nossas vidas, né? Para que a gente se sinta realmente satisfeito, que eu acho que é o nosso desafio aqui na MAV. Eu gosto, Thaís, aqui também para complementar, porque muitas vezes a gente está numa encruzilhada, né? A gente não sabe para que lado ir. Se eu olhar essa imagem, qualquer lado é igual os dois lados. Se eu olhar a curto prazo, se eu olhar nesta posição, nessa perspectiva. Então, isso é muito comum, né? As pessoas irem escolhendo os próximos passos, ou o próximo emprego, ou as escolhas que vão fazendo, conforme vai aparecendo, conforme as oportunidades vão surgindo, sem efetivamente. Eu gosto da analogia assim, é como se eu tivesse um monte de porta na minha frente e a primeira porta que abrir eu entro. Eu nem sei o que tem lá dentro, mas eu entro, porque a porta está aberta. Em vez de eu poder estar esperando um pouco, olhando para as portas e dizer, olha, qual é a porta que eu realmente quero entrar para poder estar investindo e entrando nessa porta. E eu só consigo olhar e escolher, né, a porta quando eu dou esse passo para trás, que a Thaís comenta, para enxergar, poxa, o que que pode acontecer se eu der esse passo, né? Se eu continuar, sei lá, nesse emprego, se eu continuar nessa relação, se eu continuar fazendo as mesmas escolhas, né? Que futuro, né, eu vou estar construindo, para onde eu vou estar indo se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, essa reflexão faz com que a gente possa estar começando a nos conectar e percebendo, poxa, né, o que que eu quero lá na frente que vai fazer com que eu decida hoje em qual porta entrar, em qual estrada pegar. Se eu não tenho esse futuro claro, qualquer estrada vai ser uma estrada, vai ser uma escolha. E aí eu fico muitas vezes em dúvida, né, do que fazer. E por isso que a gente fala, né, desenhar esse futuro nos trará capacidade de intencionalmente criar hoje novas possibilidades para que possamos encontrar a nossa satisfação. Então, o que que para nós realmente é importante? A gente vai trazer essas perguntas, porque são as perguntas que vão estar nos norteando na vida inteira, né? Para que a gente possa decidir qual estrada ou qual escolhas eu vou fazer a partir de agora. E hoje não está querendo dizer que a gente vai estar né, só olhando para o futuro, bem pelo contrário. Essa criação, essa ideia do que para mim é importante, vai fazer com que eu comece a agir hoje a serviço desse futuro, para que eu não possa chegar, não precise chegar lá com 60, 70 anos e pensar, poxa, né? Eu podia ter feito diferente, né? Se eu tivesse visto isso, eu teria escolhido diferente. Então, a ideia é que eu possa estar escolhendo intencionalmente para que eu, né, banque com as consequências e tenha, né, consciência do resultado ou da consequência que eu estou buscando com aquela escolha. E aqui é a nossa primeira parada, né? A ideia é que vocês possam ter, vocês têm caneta, lápis na mão. A ideia é que a gente possa fazer uma pequena prática para a gente poder estar nos conectando e começando a gerar um pouco dessa consciência que a gente busca, né? De sair do nosso piloto automático, sair daquilo que é rotineiro nas nossas vidas para um lugar de reflexão. Então, eu vou até descompartilhar, né, a tela para enxergar melhor vocês. Então, a ideia é que vocês possam. Eu vou falar sobre algumas palavras, né? E eu quero que vocês escrevam a palavra e do lado vocês escrevam
o que que essa palavra significa para vocês, né? Qual que é o primeiro significado que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente tá aqui, tá? Então, a primeira palavra é mulher. O que que significa para vocês a palavra mulher? E não pense muito, sabe? Sabe aquela coisa assim que vem, né? Nós mulheres, a gente tem, nós, né, pelo menos as que eu conheço, a gente tem uma necessidade de ser perfeita, né? Então, meu Deus do céu, qual que é a melhor definição de mulher? Não, é a tua definição e não tem certo, não tem errado, né? E não é uma definição. O que que significa ser mulher para vocês, né? Quais são as primeiras palavras que surgem? Vou para a próxima, né? Homem. O que que significa a palavra homem? Interessante porque às vezes a gente nunca pensou sobre isso, né? O que que significa a palavra homem, né? O que que significa a palavra satisfação? O que que significa felicidade? O que que significa boa vida? Uma boa vida. O que é para vocês uma boa vida? Se eu estiver muito rápida, vocês me avisam. O que que significa família? O que significa a palavra valor? A palavra conexão. O que significa a palavra bom? O que significa a palavra mal? Significa a palavra sucesso. E o que significa a palavra ser humano? Ser humano. Então, a partir de toda essa reflexão, né, dessa reflexão dos significados das palavras, onde a gente entende o quanto a forma como eu defino a minha palavra faz com que eu escolha e defina os meus próximos passos e,
e a minha jornada, né, é super importante eu entender de onde vem esse significado para que eu possa estar ressignificando e poder estar encontrando novos valores aí. E aqui, né, a gente vai fazer mais uma reflexão, né? Então, para quem veio só para escutar, a gente vai estar oferecendo para vocês, né, momentos realmente de reflexão, porque a gente acredita que a mudança, a transformação, ou se dar conta, o comprometimento, ele parte da prática, né? Não tem jeito. A gente só consegue realmente fazer algo diferente se eu pratico. Então, eu vou lançar mais uma pergunta, né? Que é: o que você gostaria de transformar na sua vida? Se vocês se conectarem assim, né, com nesse lugar um pouco mais consciente, esse lugar um pouco mais de olhar para si, né? Olhar para a sua vida, olhar para a sua rotina, olhar para os seus sonhos e desejos. Se vocês pudessem escolher uma coisa, né? O que que vocês transformariam na sua vida? E que tem a ver com vocês, sabe? Não vale, ai, Ana, eu queria, sei lá, ganhar mais dinheiro ou vou dar um Ganhar na Mega exemplo, Sena, essa é ganhar na clássica. Mega Sena. Tem que ser algo que esteja no teu controle, sabe? Que dependa de você essa transformação. Quando vocês escolheram, já tiverem escolhido, né, pensado, né? Eu sei que a gente quer transformar muitas coisas na nossa vida, mas a ideia é que a gente possa estar fazendo uma degustação, que vocês possam estar escolhendo pelo menos uma coisa para transformar. Tá, então eu vou para a próxima pergunta. Por que que isso que você quer transformar é importante para você? Essa pergunta ela está mais voltada para o futuro. Então, se isso realmente acontecesse, se você transformasse isso na sua vida, o que que você acredita que vai acontecer que é importante para ti? Né? Porque a gente sabe que toda transformação ela é desafiadora, mas se você quer transformar, se você quer se desafiar, né? É porque tem algo aí por trás que é importante para ti, né? Por que que é importante para ti, essa transformação? O que que ela vai te trazer que para ti faz sentido? E aqui a ideia é que a gente possa compartilhar. Então, a ideia aqui, depois que a gente, né, trouxe um pouquinho assim, né, o que que eu transformaria na minha vida, né, por que que isso é importante, a gente quer trazer um conceito que a gente traz da metodologia que se chama CARE, né? CARE em inglês é o que nos importa cuidar. E muitas vezes a gente sabe que tem coisas que a gente gostaria de transformar. Eu vou dar um exemplo super simples que eu adoro, assim. Todo mundo aqui sabe o quanto é importante tomar água. É ou não é? O quanto a água é vital, né, para o nosso organismo, vital para a nossa saúde, enfim. Então, a gente tem muito assim o conceito. Eu quero transformar isso. Eu gostaria de estar bebendo mais água. Apesar de saber que é importante, muitas pessoas têm dificuldade de ter essa rotina, de realmente tomar água, por mais que saibam que é importante. Então, o que que faz com que vá me comprometer, vá me motivar a verdadeiramente tomar água? Ou seja, sair do desejo, sair daquilo que eu sei que é bom para mim, para a prática, né? E aí, principalmente quando a gente fala de exercício físico, que são coisas que a gente vai estar vendo mais a longo prazo, questões de alimentação.
o próprio relacionamento, né? A gente vê que são investimentos que a gente vai ver mais a longo prazo. Por que que é tão difícil a gente se comprometer, ter disciplina e manter para que a gente cuide daquilo que é importante? Porque a gente às vezes não tem essa conexão com isso que está lá na frente. Se eu pensar, vou dar o exemplo da água, né? Se eu pensar na água hoje, se eu não tomar um copo d'água, isso não vai me trazer nenhuma consequência. Mas quando eu pensar lá no meu futuro, quando eu pensar na minha saúde, eu vou me dar conta, poxa, né? Vai fazer falta no meu bem-estar a água que eu não tomei. Então, aqui a gente começa a se preocupar com o impacto que gera. Então, eu não acordo de manhã cedo para fazer academia. Eu acordo de manhã cedo para que eu possa estar flexível, ativa quando eu tiver 70 anos. Então, o meu compromisso é com aquilo com a consequência que gera a minha ação, e não com a ação propriamente dita. Então, é o care que hoje vai fazer com que se torne a bússola que vai fazer com que eu me comprometa a poder estar. Jéssica, eu vou pegar teu exemplo, se tu me permite. Né, a Jéssica quer clientes mais particulares, né? Então, para ti é importante porque tu teria uma renda melhor, tu teria, né, uma condição de vida melhor, teria mais tranquila, é isso, né? Então, o que que ela precisa fazer hoje para que isso aconteça? Então, a gente começa a estar gerando um movimento diferente, porque ela sabe, ela já sabe. Se ela continuar só atendendo o SUS, ela acabou de dizer isso para nós. Ela vai continuar atendendo o SUS para o resto da vida. É, não é SUS, é para os planos, né? Para o resto da vida, se ela não fizer nada de diferente. Então, se isso realmente é importante para ela e se ela tem consciência que se ela continuar assim, ela não vai sair desse lugar, ela não vai estar construindo esse futuro que ela quer, a ideia é que a gente possa estar, né, trocando e começando a implantar pequenas coisas que possam fazer diferença nessa jornada. Então, o care, né, que é isso que nos importa, que é isso que está lá no nosso futuro, que a gente constrói e deseja lá no nosso futuro, vai ser a nossa bússola. Então, quando eu olho para a relação das minhas filhas, eu quero estar lá com os meus 70, 80 anos, numa relação super próxima, de amizade, de companheirismo, quero estar próxima com os meus netos, quero estar cultivando as nossas relações, quero que a gente seja parceiras, né? Então, quando eu hoje me conecto toda semana com elas, eu me conecto todas as semanas com elas a serviço disso, a serviço dessa relação que eu quero construir. Se eu hoje levanto cedo para ir na academia, eu levanto cedo para ir na academia porque eu olho para o meu futuro e eu quero estar flexível, eu quero estar saudável, eu quero estar independente. Então, a minha ação hoje, ela tem um significado diferente, porque eu tenho esse meu care muito definido, eu tenho isso que me importa cuidar lá na frente muito claro. E é muito comum a gente não ter isso, a gente não ter pensado sobre isso, a gente não olhar para o nosso futuro, inclusive entender quais são as consequências, do que eu estou fazendo hoje, né? E o que que eu realmente, né, gostaria de incluir na minha vida para que, essa consequência fosse a serviço daquilo que me importa. Uhum. Como que a gente pode cuidar disso, então, né? Como que a gente pode cuidar do care da Jéssica, né? Que é estar num lugar onde ela vai estar atendendo particular, onde a gente vai estar no lugar da Marília, com melhores relações aí com os pais. Como é que a gente pode cuidar disso? Como é que a gente pode fazer com que isso realmente se realize? Primeiro é identificando, né? A gente tem vários cares nas nossas vidas. Então, quando eu olho para a minha vida, eu cuido da minha relação com as minhas filhas, eu cuido da minha área profissional, da minha carreira profissional, eu cuido da minha saúde, eu cuido das minhas amizades, eu cuido da minha irmandade, eu tenho mais 3 irmãos. Então, são coisas que para mim hoje eu não abro mão. Então, é um leque de pratos, né, que eu equilibro, né, porque eu sei que se eu não cuidar de um dos pratos,
eu vou me sentir insatisfeita. E aí é onde a gente começa a entrar nessa questão de, poxa, né? Parece que o que eu estou fazendo não me está trazendo realização, porque provavelmente o que tu está fazendo não está cuidando daquilo que realmente é importante para ti. Então, o primeiro passo, o que que é importante para ti? Quais são os teus queres? Quais são as áreas da tua vida que tu realmente gostaria de estar cuidando, né? Depois que a gente desenha, né, as áreas da vida que eu quero realmente estar cuidando, a gente começa a se comprometer, a fazer promessas, né? Vou dar um exemplo de uma promessa minha. Eu tenho uma promessa com relação à minha saúde física de correr uma meia maratona até o final do ano, né? Então, a meia maratona, ela está a serviço da minha saúde física, porque ela melhora meu VO2, ela me traz uma condição física boa, ela faz com que eu me alimente melhor. Então, a, a maratona, a meia maratona, eu não estou correndo a meia maratona só por correr. Eu estou correndo a meia maratona porque correr a meia maratona me traz a saúde, me traz a flexibilidade, me traz aquilo que para mim é importante lá no futuro. Então, quando eu faço uma promessa, qual é o resultado que eu me comprometo nesse ano para que eu esteja avançando e cuidando da minha promessa? E aí eu navego nas promessas, né? Então, eu tenho como fazer, acompanhar passo a passo para que eu possa estar navegando. E na navegação não significa que eu vou escrever em pedra, eu vou, né? Então, tá em pedra, eu vou correr meia maratona e isso vai ser, me comprometi com isso. Mas se eu, por acaso, me machucar, ou se eu ver que o meu corpo não está dando conta, se eu sentir que eu não estou flexível, se eu sentir que eu não estou me sentindo saudável, eu mudo a minha promessa, porque ela não está a serviço daquilo que para mim é importante. Então, eu mudo, né, aquilo que para mim eu me comprometi. Eu posso, sei lá, então me comprometer a fazer uma dieta, me comprometer a fazer um outro exercício que me traz uma outra condição. Então, a promessa, ela precisa estar sendo monitorada, porque ela realmente precisa estar cuidando daquilo que nos importa. Diga, Thaís. Não, eu queria dar um exemplo, né? Não sei quanto vocês acompanham o esporte, enfim, mas tem uma sequência agora de muitos tenistas, né? Tanto mulheres como homens, é, que o objetivo deles era ganhar um Grand Slam, né? Que são um dos quatro grandes torneios que acontecem no mundo. E, e a gente está vendo o movimento desses tenistas, faz todo o esforço, mete toda a energia, não sei o que, ganha um Grand Slam e já não sabe mais o que fazer. Porque a promessa, ou seja, o que a Ana está contando da corrida, né, o ganhar o Grand Slam, se tornou a satisfação. Então, quando essa pessoa consegue aquilo, tem aqueles 3, 4 minutos de receber o troféu de satisfação e depois aquilo fica o vazio e o buraco, né? Porque essa pessoa não sabe para que queria ganhar esse Grand Slam, a serviço de que estava a ganhar esse Grand Slam, né? A gente tem escutado cada vez mais histórias desses esportistas de alto rendimento que passaram a vida treinando para isso, né? Muitos começaram com 8, 10, 12 anos, chegam, ganham o Grand Slam e depois fica aquele vazio, aquele sem sentido de para que eu fiz isso? Ah, porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria ganhar o Grand Slam, mas não tinha o propósito, o que era realmente dessa pessoa em ganhar essa competição não estava claro para essa pessoa. E aí é quando começam a aparecer as dúvidas, né? Para que eu fiz isso? Para que eu esforcei toda a minha vida? Para que eu passei a minha vida inteira treinando para ganhar um Grand Slam e agora eu não sei o que fazer com o resto da minha vida? Né? Então, assim, a gente tem visto muito esse movimento em muitas outras coisas, mas muito também diretores de empresas, executivos de empresas. Ou então, pessoas que deixam o mundo corporativo, eu quero ser empreendedor. Vão empreender, constrói a empresa e aí para que eu queria isso? É porque alguém falou que era bom, porque alguém falou que assim tinha que ser, porque alguém disse que esse era o caminho, mas eu não sei para que eu estou fazendo isso. Para que isso? Por que isso é importante para mim? Então, o quer, ele vai além do racional do eu quero correr uma corrida, ou eu quero ganhar um Grand Slam, ou eu quero ser o diretor de uma área, ou a diretora de uma área de uma empresa. Ou eu quero ser empreendedor e ter minha própria empresa. Porque o quer, ele está
no que a gente sente, ele vai além do racional, né? Ele é a coerência, minha coerência como indivíduo. E muitas vezes a gente se dá conta nesse exercício que aquilo que a gente pensa que nos importa, realmente não nos importa. Porque se realmente me importasse, eu estaria comprometido com aquilo, ou comprometida com aquilo. Então a gente descobre nesse caminho muitas coisas interessantes, tanto do que nos importa e entender por que isso nos importa e como eu vou construir com isso, como o contrário também, né? Alguma coisa que a gente pensa, ah, isso deveria me importar porque, né, me disseram a vida inteira que isso devia me importar. E quando eu chego ali, realmente isso não é um quer para mim, né? Então é muito bonito esse processo. E só queria reforçar esse comentário, né, do que a Ana estava comentando, talvez com outros exemplos também de coisas que a gente tem visto na nossa sociedade nesse momento, na nossa cultura, que estão passando e por essa razão, né, de a gente não saber o porquê que a gente faz o que a gente faz, por que a gente quer o que a gente quer, né, sem perguntar para nós por que que aquilo é importante realmente para nós, né? Uhum. E a ideia que é perguntar para vocês, né? O que que é importante para vocês, né? Minutinhos para reflexão aqui, só para que vocês possam começar a desenhar, né? Isso que é importante para vocês. E o que que vocês estão fazendo para cuidar disso, né? Se vocês quiserem anotar essas perguntas para vocês poderem, né, iniciar o mapa de vocês mesmos, daquilo que é importante e como é que vocês estão cuidando, né? Se é importante a relação com os meus pais, como é que eu posso cuidar disso, né? Qual que pode ser o próximo passo? Se é importante a minha saúde, como é que eu estou cuidando disso, né? Se é importante, né, a relação com os meus filhos, com a minha família, enfim. Vou seguir, tá? Posso? E por que que eu quero, assim, imagine assim que a nossa vida é como se fosse uma jornada, né? Nós estamos nesse barco, né, meio à deriva, né? E aí fazendo as nossas escolhas, para que lado eu vou, qual é o trajeto que eu sigo, quais são as minhas escolhas. E quando eu tenho o meu quer definido, o meu quer ele vai me trazer esse norte. Então, né, nesse mapa tem uma claridade lá, né? Tem algo que para mim me importa, que é onde eu quero chegar, é como eu quero estar. Então, são perguntas que a gente começa a fazer, poxa, como é que tu quer estar daqui a 10 anos? Né? Então, isso que para vocês é importante e não é num lugar de ter, é num lugar de ser, né? Eu quero ser mais aberta, eu quero ser mais espontânea, eu quero ser, né, uma pessoa melhor relacionada, eu quero ser uma pessoa que se sinta mais em paz, sabe? Uma pessoa que esteja mais equilibrada. Então, quando eu olho lá para frente, né, eu me vejo lá na frente num lugar que, poxa, se eu estivesse assim, eu estaria me sentindo satisfeita e realizada. Então, ter esse futuro, esses queres, né, muito claro, faz com que eu consiga decidir com mais facilidade a direção que eu vou dar para o meu barco, porque eu sou, né, a capitã desse barco, é eu que vou escolher para que lado eu vou. Então, tendo um norte, uma direção, a gente pode falar de propósito, a gente pode falar de objetivo, pode falar, né, de várias outras palavras que se traz. Para nós, o care é algo que é mais profundo, é algo que a gente sente no corpo. Quando eu vejo a minha conexão com as minhas filhas, eu vejo a minha relação com as minhas filhas, né, a forma como eu quero estar lá no futuro, me traz uma vibração, uma sensação muito boa, né? De poder estar cuidando para que isso realmente aconteça. Só que a gente sabe que a vida não é, né, um mar de rosas. A gente sabe que muitas coisas acontecem que nos tiram do percurso, né? Nos derrubam, fazem com que nos tornem difícil a trajetória. Mas quando as coisas baixam, se acalmam, eu vou saber como voltar para a rota, eu vou saber o que eu preciso fazer, eu vou saber aonde eu preciso estar colocando mais energia para poder estar me mantendo na rota. Então, o quer também vai me ajudar a poder superar os meus desafios. Aqui, brevemente, né, a gente achou importante trazer a metodologia, né, que a gente chama de anatomia da ação. Ela foi construída pelo Bob Dunham, ele é um americano, há mais de 40 anos ele plasma essa metodologia,
e que a gente utiliza em todas as nossas conversas, em todos os nossos planos, em tudo que a gente faz na nossa vida. E como é que, o que que é isso, né? É uma forma da gente se comunicar e de poder estar tomando decisões, aonde o pilar é o care. Né? A partir, quando eu tenho muito claro, né, o care, a relação dos meus pais é importante, eu começo a abrir conversas que podem ser internas comigo mesmo, poxa, como é que eu posso cuidar disso? A partir daí, eu começo a gerar pequenos compromissos ou promessas, poxa, ok, o próximo passo vai ser, não sei, fazer uma visita, ou ligar para eles, ou perguntar como eles estão, ou qual que é uma primeira abordagem que pode facilitar essa relação? E aí eu vou para a ação e aí eu começo a colher alguns resultados. Poxa, isso funcionou, isso não funcionou. O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso, que conversas eu preciso abrir para voltar a me comprometer a agir, e ter resultados? Tem muitas pessoas que ficam muito em ação e resultado. Então a gente chama que são as pessoas mais executoras que tem lá um checklist, né? Passam o dia inteiro cumprindo com checklist, às vezes nem sabem por que estão fazendo o que estão fazendo, né? E chegam no final do dia, nossa, né? Parece que eu fiz tanta coisa, mas eu não me sinto fazendo nada, porque provavelmente o que fez não tinha muito significado. Então, a ideia é que a gente realmente possa se conectar e fazer a pergunta que a Thaís comentou: para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, essa pergunta, ela precisa estar sempre no nosso Radar. radar, né? O que eu estou fazendo está a serviço do quê? Para que eu faço o que eu faço? Porque às vezes eu vou me dar conta que isso não tem resposta. Se não tem resposta, eu não sei se é tão importante. Para que daí eu possa redefinir as minhas ações e ter novos resultados. Então, essa é uma estrutura que a gente utiliza em todas as nossas conversas, nas nossas escolhas, na definição dos próximos passos, para que a gente possa seguir. E, E e aí a gente também, construiu, a gente aham, construiu, né, uma jornada, né, que a gente chama de 9 passos, que é plasmada dessa metodologia que a Thaís vai estar falando um pouquinho para vocês. obrigada, Ana. Exatamente. Então, como a Ana comentou, a partir disso, o nosso processo de mentoria, o nosso processo, né, de construção desse futuro, ele começa com base nessa metodologia. Então, antes de eu cruzar a ponte e saber para onde eu quero ir, eu tenho que entender, né, a vida que eu vivo hoje é a vida que eu gostaria de viver? Então, que a gente chama o primeiro passo, né? Então, aqui estão os 3 primeiros passos, que é uma construção muito de entrar em consciência, de me conhecer, de saber se como eu estou vivendo hoje é como eu gostaria. Um segundo passo, que é o desconstruir, né? Então, soltar um pouco aquela história que me contaram e construir aquilo que realmente importa para mim. Né? Quando eu falava, por exemplo, dos cares que são, então eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, né? Por exemplo, é um care que é muito comum na nossa sociedade, né? Mas se eu não quero, e se isso não é um quer para mim, né? Então, como é que eu desconstruo essas coisas que estão socialmente ou culturalmente arraigadas, enraizadas, e como eu faço para entender aquilo que realmente é importante para mim, né? E o passo 3, ele entra em escolher, né? Como a Jéssica falava um pouco nesse exercício das palavras, né? A satisfação, ela tá quando eu consigo escolher de maneira consciente aquilo que é importante para mim, aquilo que está alinhado com o futuro que eu quero construir, aquilo que realmente é relevante, né? E não aquilo que eu acho que eu tenho que escolher. Aí a gente entra nos 3 próximos passos, né? Uma jornada de 9 passos, onde a gente vai começar a trabalhar nisso. Então, o que que é o meu quero? Identificar aquilo que é importante para mim. Um quinto passo, que é o poder entender um pouco a coerência, né? Entender que eu não sou um ser humano só racional, que eu também tenho emoções, eu também tenho sentimentos, eu também tenho um corpo, e começo a trabalhar com práticas, começo a me conectar com esse corpo, com as emoções, começo a trabalhar com algumas dessas coisas é, para estar em conexão, né? Eu consigo chegar no passo 6 quando eu consigo conectar quem eu sou com aquilo que me gera satisfação. Aí eu consigo começar a construir um futuro alinhado com aquilo que é importante para mim, né? E aí a gente entra no espaço 7, no passo 7, 8 e 9, né? O 7 tem a ver com como é que eu negocio
como é que eu falo não para aquilo que não é importante para mim, como é que eu falo sim para aquelas coisas que sim são importantes, como é que eu refoco, priorizo, né? Como é que eu entro em compromisso para colocar em prática esses planos, né? O que a Ana falava um pouco do compromisso, que não é só um compromisso de assinar algo ou um compromisso de falar, eu vou fazer, né? O compromisso ele vem de um outro lugar, ele vem também do corpo. Quando eu estou comprometido, eu consigo sentir o meu quero, eu consigo sentir que aquilo que eu estou fazendo tem sentido para mim. E a ideia é que no final, no passo 9 a gente consiga sair desse processo de mentoria com um mapa, né? Um primeiro rascunho, um primeiro desenho daquilo que me importa, daquilo que são os meus queres, e como é que eu vou construir e navegar a minha vida a partir daquilo que me guia, né? Eu vou conhecer a minha bússola, eu vou conhecer um pouco mais e vou saber técnicas, práticas e formas como eu posso seguir navegando, já sem a mentoria, sozinha no meu processo de vida, mas com uma guia, né? E esta é a metodologia, a mentoria dessa jornada de 9 passos que nós criamos com base nessa metodologia que nós contamos para vocês, com base no care, com base nas práticas, né, que nos vão te levar a uma vida com mais satisfação, né? Então, essa é um pouco a ideia da nossa mentoria. E quais são os resultados que nós vamos conseguir no final desse processo, né? Então, eu conhecer os meus cares, eu saber como desenho promessas que são alinhadas com esses cares, então aquilo que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que deveria estar fazendo realmente para chegar nesse futuro, né, e navegar nessas promessas em direção a esse futuro. Vou ter esse primeiro desenho, como a gente comentava, né, desse futuro que eu quero construir. Então, esses são os resultados que nós vamos ter a partir dessa mentoria, né? E aí, para finalizar, Ana. É, e aí, alguma dúvida até aqui, meninas? Não? Fez sentido para vocês essa jornada? E aí, eu queria, né? Eu acho que a gente sempre sai de uma sessão assim, com a reflexão assim. Com o que, né, a Jéssica, a Marília pode se comprometer hoje para cuidar disso que é importante para você, sabe? Então, que vocês possam estar escrevendo assim, o que que me comprometo hoje, né? O que que eu vou fazer a partir da manhã que vai estar cuidando, né, disso que é importante para vocês. Se vocês querem, eu gosto de registrar, de escrever, porque parece que eu me comprometo mais comigo mesmo, né? Então, se vocês querem escrever aí para poder estar aí saindo com algo mais concreto assim da nossa sessão. E como é que vocês se sentem, né? Se vocês realmente sentem esse compromisso, se vocês realmente se sentem comprometidas com isso que vocês gostariam de começar a transformar, assim. Talvez eu deixe essa pergunta, né, para vocês refletirem, né? Eu sei que é uma pergunta bastante profunda, assim, né? E não é fácil de se comprometer, eu sei disso. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como é que funciona o programa, né? Como é que nós podemos, e a Thaís, podemos apoiar, né, vocês nessa jornada, de transformação. Então, a gente tem alguns programas, um deles é o Map Life, que são, né, os 9 passos, que é a jornada que vocês viram. Então, como é que ele funciona? É 6 meses, né? A gente trabalha com 3 workshops, onde a gente trabalha mais o conceito mesmo, então vocês vão saber a teoria, né, o conceito de cada passo de uma forma mais aprofundada. Vocês vão ter 3 sessões de coaching individual. A gente sabe que cada um tem particularidades, então o coaching ele vem para poder trabalhar individualmente, né, cada um. E a gente faz 6 sessões de mentoria em grupo, porque a gente também acredita que o grupo é potente, essa troca, a gente se reconhece no problema dos outros também. Então, a ideia é que a gente possa estar aí também abrindo essas conversas em grupo, para que a gente possa estar aí colocando em prática e aprofundando cada vez mais esses 9 passos, para que vocês saiam com o mapa de vida de vocês construído, consolidado, se sentindo comprometidas a poder estar dando esses primeiros passos.
A gente também tem mentorias em grupo, então a mentoria ela é diferente do workshop, são mentorias, são 4 meses, são 4 sessões de mentoria, aonde a gente traz vivências e trabalha também os passos, mas de uma forma mais no ritmo do grupo, né? Então o grupo provavelmente vai ter um tema mais central e a gente trabalha esse tema de uma forma mais central a partir de 4 sessões de mentoria. E a gente também faz a mentoria individual, que daí a gente trabalha os 9 passos, mas de uma forma individual. Então, são 8 a 12 sessões de 1 hora, e aí, conforme o caso, a gente combina, né, o número de sessões, enfim. Então, esses são os 3 produtos que a gente hoje tem para poder acompanhar vocês nessa jornada de autoconhecimento, tanto pessoal como profissional. E assim, a minha pergunta é assim, se desses programas algum fez sentido para vocês, ou qual desses programas faz mais sentido para vocês? Porque a ideia é que a gente possa também conhecer o público, saber o que para vocês gerou mais significado ou traria um resultado, né, no momento de vida de vocês, para a gente poder estar também experimentando qual programa lançar. Então, aí é mais, né, um benchmark de vocês, um feedback de vocês, o que para vocês faria sentido. Então, é, que eu acho que não vem muito ao caso, assim, então eu sou mentora, né, generativa, eu trabalho com equipes e liderança, faço trabalhos com bastante mulheres, né, muitas mulheres executivas me chamam para poder estar reencontrando o equilíbrio de vida, poder estar entendendo por que que elas chegaram num lugar de sucesso e não estão se sentindo realizadas. Então, é uma jornada assim onde eu fui executiva, eu vivi isso, né, como mãe e executiva. Então, essa foi uma das minhas dores que me motivou a me especializar nessa área. Thaís, quer falar um pouquinho sobre você? Sim, eu também sou psicóloga, sou coach generativa pelo Instituto de Liderança Generativa, trabalho com todo o tema de a parte de talento humano e recursos humanos, e também muito focado agora no tema da diversidade, equidade e inclusão. Tenho uma certificação pela Cornell também nesse tema. Gosto muito de trabalhar temas de mentoria e de coaching. Acho que essa metodologia nos ajuda muito a facilitar o processo das pessoas, não só de descoberta daquilo que é importante, mas também o que que eu faço com isso, né? Eu acho que gosto muito da metodologia que a gente traz aqui por isso, assim, porque é uma metodologia muito voltada para como eu atuo, não só entender, mas também atuar, agir, poder fazer as mudanças que eu tenho que fazer e as ações que eu tenho que tomar para poder avançar, sabe? Eu acho que é, eu gosto bastante desse trabalho por causa disso. Hum. Meninas, né? É, agradecer, né, que vocês estiveram aqui, a disponibilidade de estarem praticando, de estarem, enfim, né, mergulhando nas perguntas.